não caiu até o momento, né? Estamos igual jogador de futebol. Estamos com a equipe meio campo, lateral direito, lateral esquerdo e na zaga na edição de Márcio Luiz. Mas vamos lá conversar com nossos candidatos com o assunto, com o tema da cidade de Pinhais. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite a você que nos assiste pela I9, né? Essa importante ferramenta de comunicação aqui da cidade de Pinhais. Você, Marco Aurélio, que é um grande comunicador, ali com os trabalhos técnicos aí do Luiz. Eu espero que hoje nós possamos falar sobre a cidade, porque é isso que nós precisamos, né, nesse momento da democracia, debater a cidade de Pinhais e apresentar as propostas, né, para a nossa população. Então, agradeço pela oportunidade. É muito importante, Marco Aurélio, o que você está fazendo pela cidade de Pinhais, abrindo aí o espaço, né, seu espaço de comunicação, né, através da I9, levando, né, o debate político eleitoral, que é importantíssimo para a cidade de Pinhais, para todas as pessoas da cidade. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Luiz. E vamos lá com o nosso candidato a vice-prefeito da cidade de Pinhais, Fernando Valois. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Aloísio. Boa noite a toda a nossa audiência de hoje, né? Tenho certeza que hoje vai ser um debate bem interessante, que vai ser bem atrativo para a população de Pinhais. Isso, e vamos bater um papo sobre as propostas, né, dos dois candidatos, né, do Aloísio e do Fernando. São em cima do orçamento da cidade, né? O orçamento da cidade de Pinhais são de 359 milhões e dentro disso tem as pastas, né? As áreas, a gente vai estar falando de cada área. Primeiramente, para você que está do outro lado, que não conhece os nossos candidatos aqui, que estão no nosso convidado hoje da live, o Aloísio Nascimento e o Fernando Valois, eu gostaria que vamos começar com o Fernando, que já está na telinha aqui. Fernando, qual que é a sua formação, aonde surgiu o Fernando e por que ingressou na política? O pessoal te conhecer um pouquinho, Fernando. Legal, Marco. Eu moro em Pinhais desde que nasci, na verdade, né, há 33 anos. A família também mora aqui, com tios, primos. Eu estudei no colégio aqui do município, até a quarta série, depois fui para um colégio particular aqui em Pinhais também, depois segui os meus estudos em Curitiba, onde eu cursei até a comunicação social e fiz técnico em publicidade na PUC e no OPET, né? Em 2013, se não me engano, houve aquelas grandes manifestações. Eu sempre fui interessado em política, mas a partir daquele momento foi quando eu comecei efetivamente a me envolver nas questões políticas, né? Eu também, em 2016, me candidatei a vereador de Pinhais, que foi quando eu tive um grande aprendizado quanto à política. Eu sempre falo que a gente imagina que política é aquilo que acontece só em Brasília, mas, na verdade, quando a gente caminha pela cidade, conversa com a população, a gente aprende e descobre que a política realmente, se falta vaga na escola, se falta remédio, se falta especialistas nos postos, né? Então a gente vê que a política, de verdade, ela afeta diretamente a vida da população. Então, desde então, eu também já criei grupos de sustentabilidade, que é o BioVerde, onde a gente faz diversas ações em prol de difundir os conceitos de sustentabilidade, rodas significativas, caminhadas ecológicas, promoção de hortas caseiras, hortas urbanas. Também criei um grupo que se chama Fiscaliza Pinhais, que é um local onde toda a população pode dar sugestões ou críticas de questões da fiscalização de Pinhais, né? Se está sendo bem aplicado o dinheiro, se a prefeitura está realmente fazendo as obras adequadas, né? Então, desde então, eu tenho trabalhado com essa população mais engajada também, né? E aqui no bairro onde eu moro, no Esplanada, Vila Amélia, no Esplanada Paineville, também idealizei o grupo que é da Associação de Moradores, né? Então, a gente reuniu um grande grupo aqui de moradores aqui do Esplanada, Paineville, e criamos esse grupo para buscar melhorias. E quando veio o convite do PDT para que eu me colocasse como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, em parceria com a coligação programática, com o MDB, fiquei muito feliz e agradeci também essa oportunidade de a gente chegar nesse debate para a população de Pinhais. Parabéns, Fernando. A política necessita de novas ideias, novas pessoas, novos políticos.
e o jovem participar mais, né? Participar para defender. E parabéns pela atitude. Vamos conhecer agora um pouquinho mais o candidato Aloísio Nascimento, né, do partido MDB. Aloísio, quem que é o Aloísio? De onde surgiu? O Aloísio mora em qual região aqui em Pinhais? Qual que é a sua formação e a sua experiência, Aloísio? Bom, Marcos, muito obrigado por essa pergunta. Eu sou aqui de Pinhais, nascido e criado, nasci em Curitiba, mas sou criado aqui desde a minha tenra infância. Vim para cá, nem caminhava direito. Eu sou aqui do bairro do Veisópolis, né? Passei toda a minha vida aqui, continuo morando aqui no bairro do Veisópolis. A minha experiência profissional aliás, um pouco antes da questão da profissional, eu estudei aqui no Colégio João Paulo II, posteriormente fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, e fiz a minha graduação, né, a primeira graduação que eu fiz em Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sou assistente social, também sou cientista político, formado pela Uninter, e graduando, né, do curso de Relações Internacionais. Dentro da questão acadêmica, né, eu tenho algumas especializações na área de gestão pública, na área de gestão de projetos e programas sociais, também na área de sociologia, tenho um aperfeiçoamento aí pela Universidade Federal do Paraná. Enfim, a gente continua sempre estudando para poder aprender conhecimento para aplicar na prática, né? Já na experiência profissional, tive a felicidade de trabalhar na Câmara Municipal de Curitiba, na Assembleia Legislativa, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no Instituto Ambiental do Paraná, antigo Instituto Ambiental do Paraná, na liderança do governo, na Casa Civil do governo, e, por último, o último cargo público que exerci foi por 2 anos como secretário de Planejamento do município de Palmas, aqui no sudoeste do Paraná, próximo a Pato Branco. Foi uma grande experiência que me enriqueceu muito, né, profissionalmente, da qual nós participamos de inúmeros projetos em execução dentro daquela cidade. Foi uma grande experiência. Mas a paixão pela política, Marco Aurélio, é algo que desde muito me acompanha, né? Eu sou um pouco mais experiente aí com o nosso amigo Marco Aurélio, já tenho algumas primaveras, com o nosso amigo Fernando, nosso vice, né? Eu já tenho algumas primaveras a mais. Eu comecei ali na militância lá no Fora Collor, quando estudava ali no Colégio Estadual do Paraná, as passeatas, aquela coisa toda, o movimento estudantil, que também, né, militei, tive a felicidade de militar, conhecer todo o Brasil através do movimento estudantil universitário na PUC Paraná, né, quando fui representante no diretório dos estudantes, fui secretário-geral do DCE, fui do Conselho Universitário, do Conselho Superior Universitário da PUC, enfim, também uma grande experiência que deu para mim uma grande base, né, para o enfrentamento político, sabe, Marco? Então, durante toda essa carreira, né, bem sólida, então não caí de paraquedas dentro desse processo eleitoral, eu tenho muito para contribuir para Pinhais, né, já contribuí dentro das outras esferas que atuei, mas agora eu quero contribuir de forma efetiva como prefeito do município. Por quê? Por que prefeito do município? Porque eu entendo que tem inúmeras situações que nós podemos ajustar e fazer diferente, fazer com mais qualidade, fazer com mais empenho e transformar definitivamente Pinhais uma cidade para as pessoas. Então, por isso eu estou candidato. Obrigado, Luiz. E vamos lá com o nosso quadro aqui, que a gente vai estar falando um pouquinho. O orçamento da cidade de Pinhais é 359 milhões. A principal demanda em relação à cidade de Pinhais é a área de educação. Eu particularmente acredito que a educação é o principal pilar de uma nação, de um estado e de um município, de uma cidade. Qual é o plano para a educação do município, da cidade de Pinhais, dos candidatos aí, dessa coligação do candidato que vai candidato a prefeito, o Aloísio, e o Fernando Valois? Qual que é o plano de vocês? O Aloísio vai responder? Candidato Aloísio? Posso responder, Marco, porque essa é uma questão muito sensível para nós, sabe? A educação, né, não é uma falácia, né? Não é à toa que nós temos aqui o Fernando, que representa o PDT de Darcy Ribeiro, Brizola, que iniciaram um processo de educação integral lá em meados dos anos 80, os famosos Brizolões, enfim. Por isso, né, uma das outras questões, né, que a gente acabou fazendo essa aliança, que é uma aliança programática para a cidade de Pinhais. Por que programática? Porque nós miramos em programas. Mas, com relação à educação, eu quero falar para você, olho no olho, em especial, Marco,
para os funcionários públicos e agora fazendo um recorte para os funcionários da educação. Nossa primeira medida com relação à educação é retomar imediatamente o diálogo para construirmos um novo plano de educação, né? Um novo plano de educação, não, um novo plano de cargos e salários. No meu entendimento, pessoalmente, em conjunto com a nossa equipe de plano de governo, Marco, enfim, nós precisamos pegar aquele plano que está congelado, adaptá-lo, né? Dar uma modernizada, afinal de contas ele é do final da década passada, adaptarmos e trazê-los para a realidade de Pinhais. Então, mas nós temos que fazê-lo. Vieram me questionar, colocaram até alguma coisa em redes sociais e que não dava para fazer porque o plano ele tinha a lei que foi aprovada aí na calada da noite fixava aí até 2022. Eu digo para vocês, funcionários, que podem ficar tranquilos, não caiam dentro dessa mentira, porque dá sim para fazer. Da mesma forma que fizeram na calada da noite um projeto de lei que retirou o plano de cargos e salários de vocês, nós podemos construir, só que dessa vez vai ser diferente. Nós iremos construir juntos esse plano de cargo e salário, iremos colocar para apreciação dos vereadores e tenho certeza absoluta que a Câmara irá entender a necessidade desse plano para os andamentos dos trabalhos do município. Então, é esse o processo. Só que a diferença é que dessa vez teremos transparência e diálogo com você, funcionário público. Então, vamos partir, sim, Marco, dessa valorização do profissional da educação, não só com a questão do plano de cargos e salários, mas sim trazendo cursos de aperfeiçoamento, trazer para dentro da instituição da Secretaria Municipal de Educação um processo para que os nossos quadros, não só os professores, mas toda a família da educação, todas as pessoas que trabalham no universo da escola, desde abrir concurso público, né, para inspetor de corredor, a merendeira, enfim, o pessoal que é responsabilizado, que tem a responsabilidade aí da limpeza das escolas e dos nossos espaços de educação, todas essas pessoas vão ter acesso a um processo de capacitação permanente. Isso a gente vai construir junto com os nossos profissionais da educação. Por que junto com eles? Porque eles entendem da necessidade. Porque não adianta nada vir a direção e falar, nós vamos para A, B, C. Não, nós temos que fazer esse processo em conjunto. O que nós, como gestão, estamos garantindo e vamos cumprir é o quê? Dar a condição de. Nós precisamos ter essa capacitação permanente dos nossos profissionais, que hoje em dia dispensam recursos próprios para fazer as suas capacitações. Nós vamos trabalhar nesse sentido, capacitando a nossa força de trabalho e sempre com diálogo com a categoria. Outra situação, na outra ponta, é o quê? É trazer a tecnologia a serviço dos nossos profissionais e a serviço das nossas crianças. Nós temos, sim, que trazer a tecnologia para as salas de aula. Lousa digital, que até é uma ideia sua aí, como uma ideia boa, a gente acaba incorporando, né, Marco Aurélio? Trazer a lousa digital, por que não? Trazer a tecnologia, uso de tablet, enfim, uma série de mecanismos que estão aí, de ferramentas que estão aí, que são utilizados em colégios particulares, que a gente pode trazer para a escola pública. Eu não vejo problema nenhum em fazer dessa forma. Nós temos sim que fazer, porque nós temos que dar a melhor condição para as nossas crianças. E tudo começa pela base. Por isso a educação básica, o ensino fundamental é primordial para nós. E nós vamos trabalhar com muito carinho nesse sentido. Quero falar também, Marco, a nossa proposta prevê a ampliação de vagas em CMEIs, ou seja, nós vamos sim construir CMEIs. Ao contrário de propostas que estão surgindo por aí, nós não temos um interesse na compra de vagas, a não ser numa situação imediata para cumprimento de uma demanda emergencial. Por que isso? Porque o município ele tem que se encarregar da sua demanda. Por quê? Da mesma forma que na calada da noite vem um projeto que acaba ceifando direitos dos trabalhadores, pode vir uma situação que acaba tirando a vaga das crianças na creche, porque é um contrato privado, né, uma relação público-privado, e qual garantia nós temos de que realmente teremos essa condição de permanência para atendimento para essas famílias que têm as crianças na creche? Então, nós defendemos sim e nós vamos trabalhar com a ampliação de vagas, construção de creches dentro da nossa cidade. Por quê? Porque é um equipamento que vai ficar perene, ele vai ficar lá, ele não vai sair. Se a creche sair do bairro, como é que vai ficar essa família? Então, a gente tem que discutir muito com isso. E outra coisa, a ocupação dessas vagas, né,
pelas famílias que precisam, e essas creches funcionando com funcionários públicos, concursados, protegidos pela legislação, para que possam desempenhar com tranquilidade o seu bom trabalho. Então, é isso que nós queremos, trabalhar sempre com a população, trabalhar de acordo com o funcionalismo e oferecer para os nossos munícipes o que tem de melhor, o que a educação pode oferecer de melhor. Já numa fase mais avançada, Marco, nós iremos trabalhar com a profissionalização dos nossos jovens. E uma profissionalização num processo continuado. Por quê? Vamos oferecer uma gama de cursos que seja atrativo para a nossa juventude, na área tecnológica, na área de serviços, na área da cultura, né, audiovisual. Então, são várias situações que a gente pode, sim, implementar aqui no nosso município e fazer e executar um projeto com começo, meio e fim. Por que começo, meio e fim, Marco? Porque nós vamos colocar a serviço, né, disponível para esses jovens esses cursos que eles fazem a formação. Mas o que nós queremos é enganjar esse jovem dentro de um processo para que ele tenha a sua própria startup, para que ele entre nas incubadoras que nós vamos criar aqui no município. Claro que isso é questão do emprego olhando lá para frente, mas nós temos que ter uma visão de médio e longo prazo para o município. Senão, como nós vamos empregar essa juventude? Como nós vamos fazer com essa juventude, né, ela possa se mobilizar, ela possa empreender, né, Marco? Você que é um grande empreendedor, sabe do que eu estou falando. Nós precisamos estimular essa juventude a empreender, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza para a nossa cidade. E é isso que nós precisamos. Nós vamos dar as condições iniciais para esses pequenos empreendedores, esses novos empreendedores, esses jovens empreendedores possam se multiplicar dentro da nossa cidade. E tudo isso através do quê? Através da educação, que nós vamos trabalhar lá nas primeiras salas iniciais e até aí a questão da juventude, claro, com o CBJA, o programa da alfabetização também para quem está ali na melhor idade, para os nossos idosos que continuam estudando e também para quem não é idoso, quem que não fez as séries iniciais, né? Enfim, nós continuaremos trabalhando com a educação de jovens e adultos. Isso será perene e será estimulado e incentivado dentro da nossa administração. Obrigado, candidato Luiz. E a educação é o principal pilar, e tanto que o orçamento maior da cidade de Pinhais é na área de educação. É 108 milhões. 108 milhões hoje é gasto com educação na cidade de Pinhais, segundo o portal da transparência da prefeitura. E vamos lá para o segundo maior gasto da cidade, que são os cargos comissionados. Os cargos comissionados hoje, segundo o portal da transparência da prefeitura, há um gasto de 86 milhões. O que são esses cargos comissionados? Que o gestor, quando assume a prefeitura, ele coloca lá na secretaria, coloca na direção de várias secretarias, as pessoas que fazem parte da sua equipe. Vamos fazer a pergunta para o candidato a vice-prefeito, Fernando Valois. Qual o plano de vocês em relação a esses cargos comissionados, que é o segundo maior gasto da gestão da cidade? Vocês pretendem manter essa quantidade? Pretendem manter o mesmo valor? Fernando. Candidato Fernando. Ok, legal, Marco. Na verdade, com certeza nós precisamos fazer uma revisão desse número de vagas, né, que está sendo disponibilizado para cargos de confiança, porque um vício que tem na política brasileira é distribuir cargos buscando apoios políticos, né? Então, você sabe, às vezes tem uma pessoa que não tem a especialização daquela área, mas ela é alocada em um cargo de confiança, ganhando um alto salário, só porque ela não vai se opor, de repente, a algum tipo de decisão da prefeitura ou da gestão que está ali naquele momento, né? Então, acaba virando realmente um cabide de empregos. Então, vão colocando várias pessoas sem a qualificação correta para aquela vaga, para que consiga apoio político. E isso, evidentemente, é um desserviço para a população de Pinhais e gera um alto custo para as nossas rendas públicas, né? Como você pode observar, como tem observado, é o segundo maior gasto do município, são 89 milhões de reais gastos por ano. Então, veja, olha o montante de valor que é gasto, que poderia ser utilizado em outras áreas, né? A gente vê, saúde tem como melhorar, mobilidade urbana tem como melhorar, outras questões de infraestrutura, outros projetos que são muito importantes para a população e para o empresariado
de Pinhais que poderia ser muito melhor aproveitado, né? Então, certamente, já conversado com a Luísa, com o nosso grupo de plano de trabalho, de plano de governo, a nossa proposta é justamente enxugar tanto a máquina pública e especialmente os cargos de confiança, com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, candidato Fernando. E vamos lá para a terceira pergunta. Enquanto isso, o pessoal está acompanhando, curta aí no Facebook e compartilhe também essa live, que é muito importante, que decide o futuro da nossa cidade. E lembrando que foi convidado todos os candidatos. Existe uma agenda, né? O primeiro candidato foi o candidato da coligação do PT, o Vladimir, e seu vice, o Guilherme. O segundo candidato é da coligação MDB e PDT, o Aloísio e o Fernando. E o terceiro candidato é o Vinícius, né, do PTC, e seu vice também. E na sequência está confirmado aí, é só um candidato no momento, não confirmou ainda. A maioria vai participar das lives aqui na i9radio.com. Lembrando que toda segunda-feira, se caso der algum imprevisto de internet, alguma coisa, a gente vai fazer na terça, né? Mas hoje está tudo certo, ainda bem. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está conectado aí. Está lá o Roberto, a Edna, a Maria Rosa, o Ezequias, a Érica, o Raul, a todas as pessoas que estão conectadas. Bastante gente está se conectando. A Eliane está conectado. O Edson, bastante pessoas estão conectadas. Eu estou vendo aqui que nós estamos com outra telinha, que eu tenho que dar uma olhadinha para o lado aqui, para a gente fazer a live aqui, interagindo no mesmo momento. E vamos lá para a terceira pergunta, para o candidato Aloísio. Aloísio, nós estamos tendo uma demanda gigantesca pela área de saúde. A área da saúde é o terceiro maior gasto da cidade anualmente. São 77 milhões. E é o terceiro maior gasto e é uma das maiores reclamações do município, né? Infelizmente. E a gente viu aí, até hoje está tendo muita demanda via internet, muitas reclamações, tanto que agora, em cima da hora, né, está tendo propostas em relação à construção de hospital, de um novo hospital. Qual que é a proposta de vocês em relação à saúde? Qual que é o plano de governo de vocês, candidato Aloísio? Marco, a saúde ela é muito importante, né? Ela tem um papel de destaque dentro do nosso plano de governo, foi algo que foi intensamente discutido junto com o Fernando, junto com a nossa equipe aí que elaborou o plano de governo. Por quê? Porque nós percebemos que a população de Pinhais não suporta mais o modelo de saúde que está aplicado. Particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou um apaixonado pelo SUS, né? Se não fosse o SUS, o Brasil estaria entregue ao caos, né, no meio desta pandemia. Então, eu sou um apaixonado pelo SUS, eu entendo que a medicina tem que ser exercida, né, a questão da saúde como um todo tem que ser exercida aí, através do SUS, pelos profissionais do SUS. É evidente que tem as redes particulares, mas o SUS é algo que tem que ser bem cuidado, né? Episódios, né, como o que foi apresentado no Fantástico no último domingo, né, de problemas com OAS, ou desse escândalo mesmo aqui, pertinho da gente, aqui no Hospital General Caron, né, que hoje teve essa operação da Polícia Civil, só tem a manchar essa marca que é tão importante e tão relevante, que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o SUS. Então, eu sou um batalhador pelo SUS e da Prefeitura nós não vamos fazer diferente. Nós vamos implementar aqui na cidade, nós vamos criar uma série de ferramentas de saúde, ou seja, de equipamentos de saúde. Primeiro, né, falo aqui da Clínica do Idoso. Nós vamos fazer a Clínica do Idoso um espaço especial para atender as pessoas idosas de nossa cidade, Marco. Equipado, né, inclusive com fisioterapeuta, com piscina para fazer a hidroginástica, para fazer os trabalhos aí voltados para a fisioterapia, com um geriatra, com nefrologista, com cardiologista, com os especialistas aqui na nossa cidade. É evidente que também teremos lá o clínico, mas nós temos que ter esse atendimento para o idoso dentro da cidade de Pinhais, o oftalmo, que é uma grande demanda da nossa população. Nós temos que ter esse espaço exclusivo. Não dá mais
para nós pensarmos no desenvolvimento de uma cidade sem ter um espaço de saúde exclusivo para atendimento do idoso. Isso não cabe numa cidade que quer se dizer como uma cidade desenvolvida, que quer dizer que é uma cidade que atende os anseios da população, porque nós estamos envelhecendo. Nós temos que começar uma proposta, né, para a população mais idosa, para esse atendimento. Nós temos que fazer isso, né? Então, é urgente que nós possamos implementar e criar aqui na nossa cidade esta clínica do idoso, que posteriormente é um projeto que nós vamos desmembrar ali para se tornar a cidade do idoso, que é algo um pouco maior. Mas o que é urgente para nós é que façamos criar essa clínica exclusiva para atendimento do idoso. O idoso vai deixar, na nossa gestão, Marco Aurélio, de fazer viagens intermunicipais, de atravessar municípios para poder ser atendido, para fazer um exame oftalmo, para fazer um exame cardíaco, ou seja, você vai para dois extremos da Grande Curitiba, ou você vai a Campo Largo, ou você vai até a Campina Grande do Sul. Nós temos que acabar com isso dentro da cidade de Pinhais, porque nós temos condições, temos recurso para fazer isso e deixar de fazer esse desrespeito com os nossos idosos. As pessoas que trabalharam uma vida toda, Marcos, isso é uma questão de humanidade, uma vida toda de trabalho, tributando, pagando imposto, sustentando a sua família para chegar ali nos seus 60, 65 anos, precisa de um exame, a pessoa, além de esperar um tempo demasiado, e quando chega o seu exame, ela tem que fazer uma viagem, né? Tem que se deslocar uma distância de mais de 30 quilômetros para poder ser atendido. Não podemos aceitar isso de uma cidade tão rica como Pinhais. Isso é um absurdo. Outro absurdo que temos na nossa cidade, eu não consigo entender, né, como, né, a gente vive nessa cidade e as pessoas ainda acham que as coisas estão funcionando. Nós não temos, Marco Aurélio, um pronto-socorro infantil. Você tem crianças pequenas, ou você que está me assistindo nesse momento, tem lá seu filho, tem o seu sobrinho, tem o seu neto, né? E não tem um pronto-socorro infantil. Se o seu filho tem uma emergência, você tem que ir na UPA e torcer que a pessoa que atenda a sua criança, esta criança, ela tem ali uma especialidade na área da pediatria. Nós sabemos que a criança é um ser humano em formação. É todo um outro processo ter esse pronto-socorro infantil aqui, porque você vai perceber, Marco Aurélio, que todo o nosso plano de governo está interligado na educação, cuidando das crianças. Esse cuidar da criança não é só lá na educação, porque essa criança tem que ser saudável. E para que ela seja saudável, ela tem que ter esse atendimento prioritário também, né? Então, pronto-socorro infantil 24 horas, presença em todos os postos de saúde de pediatra, para atenção básica, nós temos que ter esse serviço. Outra coisa que nós vamos criar, presença em todos os postos de saúde odontológico do dentista. Falo isso até em homenagem aos dentistas, profissionais dentistas que nós temos, inclusive, na nossa rede. Parabéns, ontem foi o dia do dentista, mas nós temos que ter o dentista. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos estabelecer uma cota de prótese dentro do nosso orçamento na saúde. Uma cota, é evidente que não teríamos como fazer a prótese para todos, né? Mas nós podemos fazer sim uma cota mensal para que pessoas possam recuperar sua estima, recuperar a autoestima. É importante fazer isso pelo cidadão, pela cidadã, para de repente buscar um emprego, né? Tá com um sorriso bacana, né, Marco? Para trabalhar ali, quem sabe, na Inove.com, né? Tá com um sorriso que nem do Marco. Então, é importante o poder público prestar esse serviço para a sociedade. E nós vamos colocar também aqui o centro, o CEL, né? Que é o Centro Especializado odontológico, sim, para atendimentos um pouco mais detalhados. Nós vamos colocar isso, sim. Isso são coisas que vão surgindo dentro do processo eleitoral, que nós vamos debatendo e vamos entendendo que é necessário, sim. E outra novidade do nosso plano de governo, Marco Aurélio, é que nós vamos criar também a clínica da pessoa com deficiência. Aí você me pergunta para as pessoas, tu vai falar, nossa, ele vai criar tanta coisa, mas eu digo para você, tudo isso que eu estou falando dá para pagar com esse recurso, como o Marco Aurélio falou, porque nós temos dinheiro no orçamento e dá para fazer. Dá para fazer sim, e digo mais, nós vamos fazer isso ou com convênio com universidades, ou num misto, né, com convênio de universidades e nossos servidores públicos. Se não der para fazer com convênio de universidades, nós vamos fazer concurso público e teremos funcionários de carreira para executar essas funções. É assim que nós vamos fazer. A clínica
da pessoa com deficiência, ela vai ter também uma equipe multiprofissional. Nós vamos ter ali um neurologista. Um neurologista é um profissional muito difícil de ter, em especial para pessoas com deficiência. Nós vamos ter esse neurologista para fazer esse atendimento para as nossas pessoas com deficiência, crianças, adultos, jovens, para ter esse serviço dentro da nossa cidade. Vamos ter um cardiologista específico para fazer esse atendimento, psicólogos, psiquiatra. Nós temos que oferecer esse serviço para a população. Não adianta, não dá mais para a gente fazer um tapa-buraco. Nós estamos lidando aqui com saúde, com vidas. Vidas. E tem a questão do hospital, que é o grande dilema aqui da saúde do município, né? Nós, dentro de uma proposta pé no chão, nós vamos ampliar os serviços do hospital que temos hoje, porque entendemos que não temos perna para fazer um hospital miraboloso. E não vamos fazer promessas aqui que não vamos poder cumprir. E, principalmente, nós não iremos fazer promessas com o dinheiro do vizinho. Nós vamos trabalhar com o nosso orçamento. Se o Estado, porque o hospital regional, quero contar algo para vocês, ele é feito pelo Estado, por isso ele é regional, senão ele seria um hospital municipal feito pelo Estado aqui dentro da cidade. Então, o hospital regional, ele tem que ser encampado e liderado pelo Estado. Mas, até agora, nós não temos nenhuma rubrica no orçamento. O orçamento é onde você coloca lá que vai fazer o hospital. Nós não temos nada disso. Nós não temos um projeto, não tem nada. Tem um terreno e tem uma gravação na frente desse terreno. É isso que nós temos. Então, isso fica muito vago, né? E as pessoas que precisam de atendimento de saúde não podem ficar vivendo de subjetividade, não podem ficar vivendo de imagens. Elas precisam de atendimento urgente e real. Agora, uma coisa eu digo para vocês, nós iremos implementar de forma urgente, no máximo num prazo de 4 a 5 meses, UTI neonatal nesse hospital e também a UTI que faça o atendimento, a UTI geral para quê? Para proteger e salvar, olha, até me enrosquei aqui, para proteger as mães e proteger as crianças dentro do nosso município. Nós vamos instalar essas UTIs, sim. Apesar do índice de mortalidade de Pinhais não ser um índice tão elevado, mas ele, se a gente for comparar com São José, que é uma cidade tão rica quanto somos, se a gente colocar todos os indicadores, nós somos até mais ricos que São José, ou Araucária, se a gente colocar os indicadores, porque eles têm os problemas ambientais que causam uma série de situações, nós estamos ali pau a pau junto com eles, os índices deles são muito melhores que os nossos. Não adianta eu querer comparar com uma cidade mais pobre que Pinhais. Eu tenho que comparar com as cidades que a gente tem condição de bater, de igualdade dentro do índice de desenvolvimento humano, porque quando vai falar lá fora, nosso IDH é elevado, aí vale a pena, mas quando a gente vai comparar com as outras, nós percebemos que estamos atrás em alguns quesitos. Então, nós temos sim que ter essa UTI para quê? Para dar o atendimento, para dar o direito para essa pessoa de ser atendida por uma UTI. Porque tudo bem, fez o pré-natal, estava tudo bem, tudo beleza. Chegou lá, deu um problema e não tem UTI, vai botar na ambulância e esperar abrir vaga? Não dá. Nós temos que ter essa condição dentro do município. Isso é um descaso com a população. É um descaso você abrir um hospital há 10 anos e até agora você não tem nenhuma implantação positiva ou uma ampliação do hospital no termos de serviço, no termos de proteção da saúde dessas pessoas. Então, e agora vim dizer que vamos fazer um hospital regional, eu acho que até é um estelionato eleitoral. Então, dizer para você, Marco, você que está me assistindo agora, que nós temos sim compromisso com a saúde. E nós, assim que assumimos a prefeitura, nós vamos trabalhar sério e trabalhar duro para que o nosso plano de governo seja implementado o mais rápido possível. E nós vamos fazer, porque tanto eu quanto o Marco que está aqui, ou como o Fernando, nós conhecemos a realidade da cidade. Nós vivemos essa realidade, nós dialogamos com as pessoas e nós sabemos o tanto que essas pessoas estão sofrendo por falta de uma saúde de qualidade. Então, é por isso o nosso compromisso e é por isso que nós somos candidatos, porque nós não concordamos com o atendimento que a população de Pinhais está tendo na área de saúde. Por isso nós somos candidatos e por isso nós pedimos o voto no 15. É isso aí, Marco. Obrigado, candidato Luiz. E lembrando a você que está assistindo aí que é importante ver essa questão da saúde. São muitos anos, 77 milhões não são 77 reais. A saúde é o maior patrimônio que você que está ouvindo do outro lado da telinha tem que se preocupar. Nós precisamos se preocupar tendo saúde, o resto é uma consequência. E a saúde, infelizmente, em Pinhais e outras cidades também precisa melhorar muito no Brasil. E ainda brinco aí, Luiz, que o SUS é bom,
mas assim, em muitos momentos, o SUS, eu brinco, parece assim, a sigla significa seu último suspiro, precisa melhorar muito, para que as pessoas não parem no SUS e acabem indo para o além antes do tempo. Precisamos melhorar, porque não dá para brincar com a saúde das pessoas e a vida das pessoas. Vamos falar lá vamos falar com o candidato Fernando, candidato a vice-prefeito. Em relação, Fernando, à questão das obras. A cidade de Pinhais cresceu muito, houve obras, e nós temos, na gestão da cidade, nós temos lá a máquina de asfalto, mas muitas vezes não é tão usada, é usada em empresas terceirizadas. E o setor de obras na cidade é o quarto maior orçamento, né? É gasto 30 milhões por ano. O que nós podemos fazer em relação a isso? Como que é a forma que vocês pretendem trabalhar? Com terceirização ou mão de obra dos funcionários públicos? Qual que é o foco do plano de governo de vocês? Ok, Marco, obrigadão pela pergunta. A questão de obras em Pinhais é uma incógnita, né? Porque a gente vê um grande gasto, né, anual, e realmente só vemos obras belas aos olhos, mas não necessariamente as obras mais necessárias que o município precisa, né? Uma conscientização que tem pairado por muitas pessoas é que hoje a Secretaria de Obras ela atende uma demanda sem um planejamento, né? Então, por exemplo, se você vai lá e faz uma reclamação, registra um protocolo, é possível que em determinado momento eles vão lá e façam determinada coisa porque houve uma oposição. Então, o que a gente percebe é que falta planejamento para essas obras, né? Então, parece até realmente que é mais uma atitude populista do governo para fazer obras, para mostrar algum tipo de serviço, sem que, na verdade, seja com planejamento efetivo para a mobilidade, para uma melhoria importante para a população, né? Então, realmente, nós tendo possibilidades de iniciar serviços de obras pela prefeitura, é muito mais vantajoso porque a mão de obra é mais barata, né? Quando a gente terceiriza, justamente é quando nós não temos o braço suficiente para atender aquela demanda, né? Mas o que nós vemos hoje em Pinhais é algo curioso, porque houve denúncias, até nesse grupo Fiscaliza Pinhais, que eu comentei, que eu havia criado, não digo nem denúncias, mas tipo questionamentos, que teve uma rua no Veisópolis que foi asfaltada 2 vezes, né? Então, como que fica essa situação? É feito um asfalto por uma licitação que a cidade paga, e daí não é concluído, ou há algum problema, ou tem que fazer uma nova recapagem, e daí a cidade vai lá e recapa mais 2 milímetros, como a própria pessoal da prefeitura comentou, né? Então, como é que fica? Nós pagamos 2 vezes esse asfalto para que ele seja feito 2 vezes no mesmo local? Então, é muito complicado, há muita falta de transparência realmente nestas obras. Então, o que nós realmente buscamos é criar um setor até de urbanismo que possa direcionar essas obras conforme seja a necessidade real da população de Pinhais, e não simplesmente usar as obras como uma propaganda política, né? Como a gente até acha interessante e curioso mais uma vez, é que nos últimos meses próximos às eleições começa a pipocar obra por tudo. Então, o que acontece? Guardamos dinheiro para depois fazer as obras só durante a eleição? Isso fica uma pergunta, né? Um questionamento. De se repensar, né, Fernando? Infelizmente, né, quem está na gestão acaba fazendo muita mídia em véspera da eleição, que daí a população lembra, né? E não é só aqui na cidade de Pinhais, todas as cidades, infelizmente, acaba acontecendo isso. É uma questão que a população tem que ficar antenada, acompanhar os 4 anos, para não ter essa preocupação em cima da hora, aparecer várias obras ou propostas mirabolantes, né? Infelizmente. Vamos lá, obrigado, candidato Fernando. Vamos falar com o candidato Aloísio. Agora, em relação, Aloísio, ao meio ambiente, né? A nossa cidade teve a questão do asfalto, teve a questão de calçada em algumas áreas,
mas a gente não vê a parte do meio ambiente, né, da cidade de Pinhais. O que pode ser feito e qual que é o plano de governo de vocês? Só a gente vê, foi feito o parque, né, em relação ao meio ambiente. Gostaria de colocar essa corretiva, né? Teve alguns parques, mas as ruas a gente não vê muitas árvores como em outras cidades. A questão do meio ambiente em relação a colocar mais árvores nas principais cidades, criar uma paisagem diferente, a preocupação em relação à água, em relação ao meio ambiente da cidade também. O que você pode apresentar para nós, Aloysio? Então, Marcos, o município recebe, através do ICMS ecológico, né, um recurso importante para o orçamento, na casa de 4 milhões aproximadamente, e esse recurso ele tem que ser revertido dentro das ações ambientais, né? Particularmente, nós entendemos que você colocou um ponto que é muito importante, né? Nós temos um grande parque que foi criado recentemente na cidade, mas ele não é nada arborizado, não existe árvores. Eu até costumo brincar que quem quiser ir ao parque e quiser uma sombra tem que chegar cedo para poder garantir um lugar à sombra, né? Porque não tem árvores, né? Isso é algo que ficou, não sei se foi uma falha de projeto, não sei o porquê, não fizeram esse processo de arborização num parque que realmente é um parque muito bonito dentro da nossa cidade, mas ele precisa ser terminado, né? Ele não foi terminado, ele precisa ser terminado porque para qualquer parque de lazer é necessário uma arborização. E a arborização também dentro dos bairros, né? Nossas ruas, como você bem colocou, não tem... o processo de arborização que foi feito aqui, ele se remota aí, a administração, quando foi feito pela última vez com um pouco mais de densidade, foi na administração do Luiz Cassiano, isso há quase 20 anos. De lá para cá, pouco se fez no sentido de arborizar a cidade, né? A política de arborização ela é praticamente nula dentro da cidade de Pinhais. Nós temos, sim, que implantar uma política de arborização importante, né? Que venha a dar mudar a paisagem da nossa cidade, né? Nós vemos muito asfalto e poucas árvores. Outra coisa que nós temos que também fazer é trabalhar incentivar ainda mais a questão da reciclagem. Eu conheço a experiência lá do Instituto Lixo e Cidadania, através das cooperativas, organizando, né, os nossos profissionais coletores de materiais recicláveis, né, organizando de forma né, bem com apoio, né, do município, no sentido de fazer com que essas pessoas tenham essa sua emancipação econômica e também, né, em trabalho em conjunto com a comunidade, você diminuir o volume de lixo que nós acabamos enviando por os aterros aí, né? Por aterro sanitário, diga-se de passagem, que já está aí no seu limite. Eu acho que é uma contribuição que o município pode e deve fazer, né? Além de você ajudar famílias, né, que trabalham com materiais reciclados, nós também trabalhamos de uma forma no sentido de aumentar a vida útil do aterro sanitário, porque isso é um problema ambiental de toda a região metropolitana e nós temos que dar a nossa contribuição. Então, são problemas sérios, né? O tratamento, o cuidado com os nossos rios, né? Algo que é importante, é fundamental nós continuarmos esse trabalho, né? Para prevenir as enchentes, as cheias, né, dos rios. Nós temos que fazer esse trabalho, mas também com o processo de recuperação de mata ciliar. Não é só ir lá cavar o rio, deixar mais afundar o buraco. Não, a gente tem que trabalhar com o processo de mata ciliar. Para o quê? Para proteger a margem do rio, que a proteção da margem do rio ela ajuda a conter as cheias. Então, é uma série de processos que nós temos que fazer dentro aqui do município de Pinhais nessa área ambiental. Então, nós trabalhamos também com o processo de ampliar os nossos parques municipais, fazer pequenas áreas, né, dentro dos bairros, né? Tem uma área interessante ali na Maria Antonieta que nós podemos pensar e fazer também um parque ali municipal, por que não? Né? Nós temos que ampliar, todos os bairros têm que ter esse acesso aos parques, né? Atualmente nós temos 3 parques, né? Temos 2 bosques e o grande parque ali das águas. Nós temos que ampliar e descentralizá-los, principalmente em especial para os bairros mais periféricos também, né, Marco Aurélio? Né? Juntamente com as quadras poliesportivas, nós temos que descentralizar, levar para a periferia, para as periferias do município, esses espaços de lazer e contato com a natureza. Então, nossa proposta ela vai nesse sentido, né? E também utilizar
né, de uma forma de compensação. Nós queremos implantação aí, né, até por sugestão, né, do nosso vice, o Fernando, né, que é um grande ambientalista, a implantação do IPTU verde, né, que é um desconto, né, para pessoas, para residências que tenham condutas sustentáveis dentro da sua propriedade. Isso é algo bem bacana, é algo que incentiva as pessoas a participarem. Nós vamos criar hortas comunitárias, né? Então, são várias situações que nós vamos atuar firmemente também na questão ambiental, Marco Aurélio. Obrigado, candidato Aloysio. Vamos lá falar com... Só para frisar aqui, a questão, um projeto novo aí que a gente está considerando a escassez de água, que é bem importante, a criação de poços artesianos pela cidade, né? Isso aí é algo também bacana que nós vamos implementar aqui na cidade de Pinhais. Tem que ter a ver essa preocupação, né? É uma situação que pode ser trabalhada, e também a questão da água da chuva, outras situações também que podem ser reaproveitadas, né, para ser trabalhado, né, candidato Aloysio. Vamos falar com o candidato Fernando, candidato a vice-prefeito Fernando Avalos. Fernando, a gente viu agora, nós estamos em plena as consequências do Covid-19, né, da pandemia. Muitas empresas fecharam, muitas empresas estão sofrendo muito essas consequências. A gente vê aí quem depende de aglomerações não podendo fazer eventos, né? Por exemplo, tem show, estádio de futebol, temos o pessoal das vans escolares, né? As escolas municipais, escolas públicas estão tendo bastante problema com as consequências do Covid. Qual o plano de governo de vocês em relação a isso, né? Manter as empresas, manter os empregos e também combater aí a ausência de recursos financeiros das pessoas humildes, né? O auxílio emergencial que esteve aí R$600, agora baixou para 300, daqui a pouco vai acabar. As pessoas não vão ter como sobreviver nesse primeiro momento. Qual que é o plano de governo da gestão de vocês, candidato Fernando? Legal, Marco. Eu vou até dividir essa resposta com o Aloysio, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir acrescentar bem legal essa parte, mas nós temos no nosso plano de governo incentivos que nós vamos buscar para microcrédito dos empresários aqui de Pinhais, sabe? Então, existe um valor, se não me engano, ainda são 30 bilhões de reais que o Brasil tem para destinar ao combate das questões do Covid, tanto para a saúde quanto para a economia, né? E um microcrédito, uma linha de microcrédito para a população do empresariado de Pinhais é muito importante para que eles possam honrar suas contas, né? Como a gente sabe, a pequena empresa, a microempresa, ela trabalha no dia a dia, ela trabalha para ganhar de manhã, para pagar o jantar à noite, né? Então, é necessário que os ganhos sejam diários, diferente das grandes empresas que têm uma gordura grande em relação aos seus lucros, né? Então, um dos principais pontos é justamente esse microcrédito que nós queremos trazer para a população do empresariado de Pinhais, para que eles consigam honrar suas contas, manter seus funcionários, né? Que é muito importante, seja pela Fomento Paraná, seja buscando recursos do próprio governo federal. Então, essa linha de microcrédito é um dos nossos grandes destaques do plano de governo. Claro que também temos questões para redução de impostos progressivos, né? Reaver algumas questões desses pagamentos de impostos que possam beneficiar os empresários e manter os empregos, desburocratizar a criação de novas empresas, né? Hoje, até o MEI, por exemplo, existe uma burocracia. Então, seja lá no CNAE, seja para fazer uma averiguação do Corpo de Bombeiros. Então, tem muita gente que acaba tentando abrir, se regularizar e acaba encontrando uma burocratização que não deveria ter, né? A burocratização em excesso é um desserviço para a geração de empregos, geração de empreendedorismo no Brasil, né? Então, além disso, também queremos buscar apoios de empresas que nós possamos trazer para Pinhais, também com incentivos fiscais, para que elas possam se estabelecer no município e criar novos postos de trabalho, né?
Então, esse é um grande resumo do nosso plano de desenvolvimento econômico, né? E até passo para o Luiz, caso ele tenha algo a acrescentar a respeito. Obrigado, candidato Fernando. Gostaria de acrescentar algo, Luiz? Marco, essa é uma questão muito sensível para nós, porque até foi divulgado aí na última semana a questão do índice de desemprego, né, que é algo que tem aumentado de forma exponencial dentro da sociedade brasileira, aqui em Pinhais também. Infelizmente, o número de desempregados na cidade de Pinhais tem crescido todos os dias. E nós, como poder público, temos o dever de fazer algo. Nós não podemos ficar esperando o governo federal para fazer algum tipo de intervenção dentro dessa ação. Por quê? Porque as pessoas têm um problema e elas estão aqui no município. Não adianta nós mandarmos um e-mail, mandarmos um WhatsApp, mandarmos um fax ou um telex para o Bolsonaro reclamando que tem desemprego aqui. Não, nós temos que agir. E, como o Fernando bem colocou, nós vamos trabalhar com desoneração tributária, nós vamos trabalhar desde o pequeno, médio, desde a MEI, né? Tipo, por exemplo, a MEI, você não pagar IPTU se você trabalha em casa, enfim, uma série de mecanismos que o poder público pode sim fazer para preservar os empregos. Nós vamos atrás de grandes empresas, sim, para atrair empregos para o município, mas vamos buscar soluções, né, para incentivar os nossos empresários locais. E também iremos tomar decisões urgentes para o quê? Para que o nosso empresariado consiga segurar os seus empregos, segurar os nossos empregos que são tão importantes para a família de Pinhais. Então, nós vamos trabalhar com muita energia, com muito rigor, Marco Aurélio, porque o que acontece? Nós estamos vivendo a maior crise da história da cidade. Pinhais é jovem, tem aí 28 anos, mas estamos na maior crise da história. Nunca tivemos uma crise dessa magnitude no nosso município e no planeta, pelo menos aí desde a crise de 29 ou talvez a pandemia da gripe espanhola, teve algo com tamanha magnitude. E nós temos sim que fazer algo. E o que acontece? É neste momento de crise, você que está me assistindo agora, nesse momento de crise, que você precisa de um governo que te auxilie. A hora que está tudo bem, a hora que está tudo florido, não precisa do governo. O governo está ali, tudo bem. Mas no momento de crise é que você olha e você percebe em quem que você pode confiar. E é por isso que nós somos candidatos. Nós estamos aqui porque eu estarei ao seu lado. Eu, o Fernando, nós estaremos ao seu lado durante todo esse problema. Vamos buscar esse recurso. E o Fernando não colocou ali, mas ele sabe muito bem, que nós vamos iniciar essa linha de crédito. Nós aportaremos recursos públicos do município como um crédito emergencial para os nossos empresários locais. Porque a gente está vendo salão de beleza fechando, o pessoal da beleza, a indústria da beleza foi muito afetado, restaurantes fechando, né? Lojas de celulares fechando, o comércio local se apequenando, né? Nós não podemos ficar calados perante uma situação como essa. E muito menos ficar dizendo que a economia está se recuperando, porque é só andar nas ruas que a gente vê as portas fechadas, né? E as pessoas não saíram para o almoço. Esses empregos não vão voltar. Então, a gente precisa, sim, tratar com muito carinho, com muito cuidado essa questão do emprego dentro da cidade de Pinhais. Nós precisamos tratar com carinho, com cuidado, da mesma forma, a situação dos pequenos, médios, micro empresários da cidade de Pinhais. Nós precisamos, sim, fomentar a nossa cidade dentro de um projeto de desenvolvimento econômico que nós chamamos um pacto de desenvolvimento para o município, né, na qual nós vamos buscar grandes empreendimentos, mas nós vamos cuidar dos nossos pequenininhos aqui, que esses geram muitos empregos na cidade. Nós vamos cuidar de vocês, empresários. Nós estaremos juntos com vocês nessa caminhada. Vocês nos verão nas ruas, vocês nos verão conversando com vocês e entendendo qual é a dor de vocês na hora que, como o Fernando bem colocou, quando não tem o recurso para pagar um salário ou para pagar o boleto. Nós sabemos disso e, por isso, nós nos propomos a ser candidatos, porque não dá para viver mais nessa inércia, que na hora da crise todo mundo desaparece. Nós não temos vergonha e nós não iremos fugir do desafio. Por isso, nós somos candidatos. Obrigado, candidatos. Vamos lá para a próxima pergunta, em relação à cidade. A cidade de Pinhais é um dos municípios menores do estado do Paraná, entre os 399. Só que nós temos problemas gravíssimos em relação à logística. O que nós podemos fazer em relação à logística da cidade? O que você pode nos falar, candidato? Quem vai responder aí, Aloysio ou Fernando? Quem pode estar? Tanto faz.
Fernando, pode falar um pouquinho, Fernando? Sabe. Vamos lá, Fernando. Podemos sim. Então, Marco, a questão da logística de Pinhais é realmente da mobilidade é um dos nossos pontos de bastante preocupação, sabe? Porque sabemos que Pinhais vem crescendo na questão de asfalto, né? Isso é uma verdade, mas muitos pontos ainda precisam de correção. Como bem a Luísa pontuou, agora há pouco na fala dele, um exemplo, a Maria Antonieta, a Vila Maria Antonieta, o bairro, acabou sendo ilhado com um novo viaduto que criaram ali na sua entrada, né? É um viaduto importante, melhorou realmente muito o trânsito de Curitiba até Ibiraquara, é uma obra do governo do estado, liderada pelo governo do estado, que teve participação das prefeituras, né? E os comerciantes ali da região da Vila Maria Antonieta reclamam muito porque acabou afogando o bairro, acabou matando o comércio do bairro. Porque hoje muita gente que ia naquela região que era muito concentrada de comércios, agora não sabe por onde entrar, né? Então não sabe por onde entra, não sabe como volta, e isso caiu muito o movimento daquela região, que era um dos maiores centros comerciais que Pinhais tinha. Então, existem muitas reclamações, existem passagens clandestinas que causam risco para a população. Outro ponto muito importante da questão da mobilidade urbana em Pinhais é a questão dos ciclistas, né? Hoje a gente vê algumas regiões com faixas de ciclista, mas há muita falta de continuidade. Então elas começam em um ponto, param no outro, não tem interação em toda a cidade. Isso porque provavelmente não houve um estudo para fazer isso. Assim como a gente comentou agora há pouco, a Secretaria de Obras faz obras, mas parece que não planeja essa obra. Então, até no próprio viaduto que tem nesse que estamos comentando, próximo ao supermercado, na entrada da Maria Antonieta, na parte de baixo dele, há muito movimento de idosos, crianças, famílias, ciclistas, diretamente atravessando a linha do trem e não tem a menor infraestrutura para isso. Então, tem muita pedra grande solta, agora colocaram ferros enormes ali para impedir passagens de carro, então a gente vê que não há planejamento, não há uma preocupação real com a mobilidade urbana. Outro detalhe que nós buscamos para a mobilidade é criar que Curitiba já tem, que é um circular. É criar um ônibus que circule pelos bairros, para que a pessoa não precise, por exemplo, ir de um bairro, ter que ir até o terminal para pegar um outro ônibus e ir para o bairro ao lado. Então acaba prejudicando o tempo desse usuário de ônibus, né? Então nós queremos fazer Pinhais realmente uma cidade inteligente, que pense na população e não simplesmente numa política bela aos olhos, mas que não resolve realmente o problema da população, não? Obrigado, candidato Fernando. Marco, se você me permite, só quero colocar também que nós vamos fazer ali um terminal, né, de ônibus na região ali do bairro Atuba, próximo ao Acre, Atuba, naquela região. Uma ideia sua também, que nós encampamos aqui e estamos levando adiante na campanha, porque entendemos que realmente é necessário para aquela população que faz um deslocamento até aqui o terminal de Pinhais, para depois se deslocarem para o centro, enfim, para o sistema integrado. Então, nós vamos sim construir um outro terminal do qual nós possamos fazer uma ligação com o sistema integrado de transporte de Curitiba e também uma ligação direta ao centro da capital. Obrigado, candidato Luiz. Vamos falar um pouquinho agora em relação à cultura e esporte. Qual que é a proposta de vocês em relação à cultura e esporte? Podemos começar com a Luísa. Qual a sua proposta, candidato? Bom, a questão do esporte, Marco, nós vamos trabalhar o esporte com muito respeito e também muito respeito aos profissionais de educação física, né? Nós vamos trabalhar com várias vertentes, né? Que esse esporte, né, essas modalidades esportivas possam ser ensinadas ali pelos profissionais de educação física dentro das nossas escolas, ali dentro das disciplinas mesmo pedagógicas, mas desde o início, né, com todo o suporte, toda a estrutura para os nossos profissionais de educação física. Os nossos profissionais de educação física, dentro do projeto de qualidade de vida do idoso,
que é o projeto da Cidade do Idoso, né, que nós vamos chegar, eles terão um papel decisório, que através do esporte nós iremos, né, trabalhar uma nova metodologia de qualidade de vida para a cidade, né, para as pessoas da cidade, em especial ali com o pessoal da melhor idade. E também nós iremos trabalhar com a questão do alto rendimento, sabe, Marco Aurélio? Ou seja, trabalhar com o esporte de alto rendimento, tanto o esporte, né, paralímpico, né, para os para-atletas, como, né, criando aí a questão dos atletas, né, para fazer com que Pinhais se torne uma referência de esporte, um centro de excelência de esporte. É assim que nós pensamos em trabalhar. Então, e aí pensando no dia a dia da população, nós vamos criar e estimular, né, a criação de quadras esportivas nos mais diversos bairros que nós temos dentro da cidade, né? Não ficar algo muito centralizado, né? Nós temos que fazer com que o esporte ele se democratize, esteja presente em todos os locais do município. Então, nós queremos fazer isso, né, de uma forma organizada, amparada e orientada por profissionais, ou seja, pelos professores de educação física, pelos profissionais de educação física, que possam dar esse atendimento qualificado para a nossa população. Então, esse programa de esporte, né, trabalhando para as pessoas, né, digamos assim, as pessoas, entre aspas, o cidadão do dia a dia, as pessoas comuns, e também trabalhando ali com o esporte de alto rendimento, tanto para o para-atleta quanto para o atleta. Então, nós vamos sim implementar esse centro de excelência aqui na cidade de Pinhais. E também nas séries iniciais, aí, com base na educação, dar total apoio, total suporte e estímulo. Evidentemente, queremos estimular o esporte amador através das ligas, né, estimular campeonatos intermunicipais, os campeonatos municipais, participação da cidade de Pinhais nos jogos, né, escolares que tem, enfim, toda a estrutura para a formação do esporte como uma filosofia de vida e também pensando na questão profissional. Na cultura, nós vamos ampliar os programas de cultura que nós temos no município e iremos implementar a Cidade da Música, que é uma espécie de festival de teatro do Curitiba, uma semana na qual nós traremos para o município uma série de músicos de estilos variados, iremos envolver o comércio, os bares da cidade, vamos utilizar os espaços públicos, os nossos teatros, as ruas, as praças, para fazer toda essa ebulição cultural dentro do nosso município, né? Com vários, como se fosse um grande festival, sabe, Marco Aurélio? É um projeto que nós vimos que acontece na cidade de São Paulo e nós estamos trazendo aqui para a cidade de Pinhais, porque entendemos que Pinhais pode sim capitanear um projeto dessa magnitude. Além de toda essa questão cultural que já existe, né, por trás de um projeto desse tamanho, nós podemos sim atrair investimento na área turística e gerar mais empregos para a cidade, porque com o crescimento desse grande evento, pessoas do Brasil todo virão participar, né, de um evento como esse, né, porque ele atrai pessoas do estado, da região e aí das cidades aí, enfim, de todo o país. Então esse é o objetivo que nós vamos trabalhar na cultura. Temos um festival de cinema, nós podemos ampliar esse festival de cinema, eu acho importante, acho relevante, né? Eu sou ator também, né? Então eu tenho todo esse olhar cultural, acho relevante, acho importante a gente começar a inserir, né, aulas de teatro também, isso já dentro do contraturno escolar, mas também oferecer na rede, né, na rede municipal, esse serviço de acesso à cultura para as pessoas. Então, nós vamos sim implementar uma série de mecanismos, tanto no esporte quanto também na cultura aqui na cidade de Pinhais. Obrigado, candidato Aloysio. Agora vamos conversar um pouquinho com o Fernando, candidato Fernando, em relação à segurança. A segurança da cidade de Pinhais, nós não temos uma secretaria de segurança, né? E está acontecendo muitos casos e os casos vão aumentar devido ao desemprego, infelizmente. Qual que é o plano de governo de vocês em relação à segurança da cidade? Legal, Marco. O nosso plano de governo prevê questões bem importantes quanto à segurança, como forma de aumentar o número de câmeras hoje que temos em Pinhais, né? Hoje temos um
um sistema em Pinhais, uma parceria com a iniciativa privada, em que é possível liberar câmeras de segurança externas privadas para que a AGM, a Guarda Municipal, tenha acesso ao controle dessas câmeras, né, dessas imagens, de forma a facilitar tanto a coibição do crime, quanto também a facilitar a resolução desses crimes, né? Então, uma ação muito forte que nós buscamos é realmente aumentar o número de câmeras em toda Pinhais e integrando essa linguagem de imagem com a Guarda Municipal, né? Também buscamos aumentar o efetivo da Guarda, melhorar os investimentos para a Guarda, tanto para treinamentos quanto para equipamentos novos, que é importante para manter a segurança tanto dos profissionais da Guarda quanto da população, né? Buscamos também trazer a tecnologia dos drones para que possam ajudar nessa segurança, tanto podendo melhorar as rondas pela equipe, quanto para melhorar a segurança da própria equipe e da população de Pinhais novamente. Também temos a preocupação de criar ações que tirem os jovens da rota da criminalidade, de forma a coibir que eles cheguem a esse tipo de questões que acabam desviando esses jovens, né? Então, existem diversas formas de prevenir isso, inclusive até criando secretarias específicas, como no caso a de segurança, se for o caso, né, como estamos comentando, para que possa gerenciar melhor essa inteligência de segurança de Pinhais, né? Então, como a segurança já é um dos maiores problemas. Se aconteceu alguma coisinha aqui com o nosso candidato, Discussão. um delayzinho. Voltou. Vamos lá, Fernando. Sim, eu vou concluir. Já concluiu? Travou de novo? A internet muitas vezes está dando um baile. Ela tentou pegar eu aqui, mas hoje nós demos um baile nela. Hoje está funcionando, está tentando pegar nós no final aqui. Legal. Concluindo, Fernando. Sim, concluído. Então, Marco, eu só quero reforçar aqui, nós vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal, entende? Entendemos ser importante, nós já temos uma boa Guarda Municipal, mas podemos torná-la uma guarda de excelência. Nós vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal, nós vamos colocar os módulos para funcionar durante 24 horas. Né? Nós precisamos que esses módulos deixem de serem enfeites da cidade e passem a funcionar como equipamentos de segurança. Não adianta nós termos um módulo policial bonito lá, tá lá tudo azulzinho, mas não tem ali o profissional preparado da segurança durante o período de 24 horas, que é o que a população precisa, né? Dentro de uma questão de segurança. E digo assim para os nossos profissionais de segurança, da nossa Guarda Municipal, que no mínimo com 4 guardas. Por que isso? Por questões de segurança mesmo dos nossos profissionais. Não vai ficar só um guarda lá para atender telefone. Nós vamos ter uma equipe em cada módulo policial que está aí agora funcionando como um adereço da cidade. Nós vamos colocar os módulos para funcionar durante 24 horas. E dentro da Guarda Municipal, nós iremos criar também a Patrulha Maria da Penha para proteger e coibir a violência doméstica. Né? Nós vamos implementar, vamos treinar os nossos profissionais para que possam dar esse suporte, né, para as mulheres, em especial para as mulheres vítimas de violência, né, porque a violência doméstica também pode acontecer com os idosos, enfim, outros quadros que possam vir a surgir, mas nós vamos ter essa guarda específica para esse atendimento. Nós vamos equipar a Guarda Municipal, vamos utilizar a tecnologia a favor da segurança, né, para acabar com esse problema. Nós temos uma guarda muito boa e vamos equipá-la com produtos tecnológicos, serviços tecnológicos, para que possamos dar um atendimento ainda maior e aumentando o efetivo. E, claro, com um plano de cargos e salários. Né? Para você que está ali como policial, como a Guarda Municipal, praticamente um policial, colocando a sua vida em risco pela segurança dos demais munícipes, nós temos que te dar a segurança de um plano de cargos e salários, e isso no nosso governo você vai ter. Obrigado, candidatos. Vamos mandar um abraço, um minutinho aqui, pessoal que está conectado. Está aqui a Anair, está conectada, está mandando um abraço. A Vera, candidatos inteligentes. E está aqui
pessoal comentando, a Maria Rosa, a Nina. Vamos ver quem mais aqui que está conectado conosco na live da i9radio.com. Jonas Gabriel, parabéns, Aloysio. E José Aparecido Pereira, excelente. O pessoal aqui está elogiando a live da i9radio.com. E queremos parabenizar a você que está do outro lado pelo nível, né? Nenhuma falta de educação, nenhuma falta de respeito com o candidato, respeitando aí a democracia. Nós recomendamos a live da i9radio.com. A i9radio.com é uma rádio independente que busca trazer para você a voz da população, as solicitações da população. A população, nesse momento, não pode estar saindo na rua, não pode ter muita aglomeração, então cedemos esse espaço para os candidatos apresentarem suas propostas, seus planos de governo. Candidatos, o tempo foi rápido, né? 9h17 já, 1h17. Tivemos 9 perguntas. A 10ª pergunta é a seguinte: tem algum tema que a gente abordou que não foi, vocês gostariam de acrescentar? Algum assunto que a gente não incluiu nas perguntas que vocês gostariam de acrescentar? Algum tema específico? Bom, Marco, outro desafio que nós temos aqui na cidade, que a gente colocou no nosso plano de governo, porque entendemos que a cidade de Pinhais não pode ficar para trás. Nós vamos oferecer internet gratuita para todas as pessoas dentro da cidade de Pinhais, através do sistema de antenas. E digo para você que está nos assistindo agora, não é invenção do Aloysio, não é invenção do Fernando, é algo que existe em mais de 1.000 cidades do país, e nós vamos trazer para a cidade. Então, evidentemente que as pessoas fazem um cadastro, enfim, mas elas terão acesso à internet. Por que fazer isso? Agora chegou a pandemia, tá aí as pessoas tendo que estudar em casa, trabalhar de casa e tudo, e muitas pessoas não tinham acesso à internet. E estamos passando, em especial com relação à educação, né, passando uma dificuldade tremenda porque não tem acesso à internet. Então, nós vamos criar esse programa de internet gratuita em todo o município. Vamos fazer porque entendemos que é algo, né, que é necessário para o dia a dia, para o funcionamento dos negócios, para o funcionamento da atividade econômica da nossa cidade. O município tem que prover, e até mesmo por questões mais emergenciais. A internet, hoje em dia, ela está quase ali na questão de água e luz, você tem que ter internet, acaba tendo que ter internet para você tocar as suas coisas. Então, a gente vai oferecer esse município, né? O município vai oferecer essa internet gratuita para toda a população de Pinhais. É mais um compromisso de uma gestão que é voltada para as pessoas. Então, votar 15 significa você votar para candidatos que têm compromisso com a população de Pinhais. Então, o meu compromisso é com você, eleitor, com você, eleitora. Nós vamos fazer modificações importantes na sua vida e para o bem. Nós vamos mudar a sua vida para o bem através de políticas públicas que vão fazer com que você viva melhor. Então, é esse o nosso objetivo, por isso que nós somos candidatos. E por isso que nós pedimos aí o voto no 15. E quero registrar também, Marco Aurélio, que nós, eu e Fernando, temos a melhor chapa de vereadores da cidade. São pessoas comprometidas, são pessoas que estão aí pelo interesse público. Elas querem realmente fazer a transformação e certamente farão a diferença. Por isso eu peço o voto também para o 15, né? Peço que você aperte lá 15 para prefeito e também 15 para vereador, porque você está, sim, votando em pessoas sérias, em pessoas honestas. Então, por isso, eu peço seu voto, porque a nossa coligação é a verdade, realidade e honestidade. Então, eu peço esse voto no 15, no dia 15 de novembro. 15 para vereador e 15 para prefeito. Obrigado, Luiz. Fernando, quer complementar alguma coisa, candidato Fernando? Quero acompanhar o Luizio no raciocínio quanto à internet para toda Pinhais, né? Inclusive, ajudando e alfabetizando o idoso na tecnologia. Hoje nós vemos muitos idosos que não têm o tato correto ou necessário para a tecnologia, né? Então nós queremos praticamente erradicar o analfabetismo tecnológico desses idosos, porque a tecnologia e a internet também hoje é um fator de inclusão social, né? Então é importante até para a comunicação entre todos. E fazendo mais um adendo,
que também está na nossa proposta de plano de governo, criar um coworking com lan house para que os empresários e os empreendedores tenham um local de fomento das suas receitas e do seu empreendedorismo em Pinhais também. Obrigado, candidato. Queremos agradecer a ambos por enriquecer a nossa live. As pessoas estão gostando. Aqui tem uma pergunta, a última pergunta aqui de uma telespectadora, hoje na rede social, a telespectadora está vendo, está assistindo, né? Candidatos, em resumo, por que devem ser escolhidos pela população? Como vocês convenceriam que é a melhor opção para a cidade? Quem gostaria de falar aí? Candidato Aloysio? Opa, vamos lá. Nós somos a melhor opção para a cidade porque nós vamos fazer diferente. Nós iremos trabalhar e vamos trabalhar para as pessoas. Nós vamos trabalhar para você, cidadão, para você, cidadã. Para você que ficou desamparado nessa pandemia e não viu o poder público nem nas sombras, né? Porque o poder público se omitiu no momento mais difícil da população de Pinhais. Nós queremos ser candidatos, nós somos candidatos e queremos ser prefeito e vice-prefeito, porque nós queremos colocar o dedo na ferida. Nós queremos trazer saúde de qualidade para o município. Não fizeram até durante 10 anos, não é agora que vão fazer. Então, nós estamos trazendo propostas reais e exequíveis, por isso nós somos candidatos. Nós somos candidatos para criar a clínica do idoso, para criar o pronto-socorro infantil, para trazer o centro de especialidades odontológicas, para ter um centro de atendimento de especialidades no município, para as pessoas deixarem de viajar para Campina Grande do Sul ou viajar para Campo Largo para ser atendido, para os nossos idosos pararem de sair cedo de casa, 5 horas da manhã, para poder ir em Campo Largo fazer um exame de oftalmologista. Por isso a gente é candidato, porque a gente entende que isso não está certo, porque você paga imposto, você levanta todo dia cedo para trabalhar, você contribui para o crescimento do município, você vai lá, arruma a sua casa, você arruma o seu jardim, você arruma as suas coisas, você deixa tudo bonito, e a hora que você precisa do município, você tem que fazer um deslocamento desse. Isso não é justo, isso não é honesto. Nós queremos ter isso aqui para atender você bem. Por isso nós somos candidatos, porque nós queremos fazer que as políticas públicas elas aconteçam, porque nós queremos que o funcionário público tenha respeito na nossa cidade, que ele não seja pego de surpresa depois de um feriado de fim de ano e chegar o governante e falar que você não vai ter progressão nenhuma na sua carreira. Nós queremos fazer o contrário, nós queremos conversar com os profissionais da saúde, com os profissionais da educação, com todo o funcionalismo público, porque nós temos que seguir juntos num caminho só. E esse caminho é o caminho do desenvolvimento da cidade, porque a gente só vai desenvolver o nosso município se a gente trabalhar junto. Nós queremos trazer a Patrulha Maria da Penha para acabar com a violência contra a mulher. Queremos ampliar o número de profissionais da Guarda Municipal para que você tenha segurança ao transitar pelas ruas. As coisas não estão certas quando a gente tem medo de andar na rua, porque a sociedade está doente. Então nós temos que curar essa sociedade. Por isso nós somos candidatos, porque tem um monte de coisa errada. Porque se tivesse tudo certo, não precisaria que a gente colocasse o nosso nome à disposição. E nós mostramos os nossos caminhos. E eu tenho certeza que são os melhores para a cidade. Obrigado, candidatos. Nós estamos com o tempo estourando, né? Já está 1 hora e 25 minutos. A gente tem que dar a mesma quantidade de espaço que foi dado para outro candidato. Obrigado mesmo por enriquecer a nossa live. A você que está do outro lado também, por enriquecer a nossa live. Muito sucesso a vocês na campanha. Obrigado a todos que estavam conectados conosco. A você que está conectado, a você que estava aí no seu celular, no seu notebook, no seu iPad. Muito obrigado mesmo. E está aí uma opção para você, no dia 15 de novembro, escolher aí o nosso candidato a prefeito Aloysio e o nosso candidato aqui, Fernando Valois, candidato a vice-prefeito. Eu falo nosso aqui que está na live, né? E na semana que vem teremos o próximo candidato, que será o Vinícius, né? Te esperamos aqui na próxima live. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Marco. Obrigadão. Obrigado, Marco. Um abraço. Obrigado, sucesso aí.